Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today. Você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje não podia ser diferente, esse aqui é o último vídeo do ano e vai ser sobre ele, sobre o telescópio espacial James Webb. 10 fatos incríveis, alguns deles até mesmo inacreditáveis, sobre o maior telescópio espacial de todos os tempos, que finalmente foi lançado com sucesso e já está aí, né, prestes a abrir seu escudo de calor e tudo mais. Então vamos passar aqui por 10 fatos incríveis, tá? Coisas que eu tenho certeza que você não sabia sobre o telescópio espacial James Webb. Então vamos nessa, um grande abraço, manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo, para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Vai lá, já deixa o like aí, deixa o like, vai lá, deixa o like para você não esquecer, porque agora o YouTube está valorizando muito o seu like, então deixa seu like aí no vídeo, por favor, você vai estar ajudando muito o Space Today. Combinado? É o seguinte, estamos na campanha aí para chegar a 50 mil inscritos lá no Space Today 2. Então, clica aí, o link está na descrição, corre lá no Space Today 2, 24 horas de conteúdo astronômico para você, conferência de imprensa, lives, cortes de podcast, documentários, tudo traduzido para o português. Então corre lá para você ficar por dentro, o chat fica ligado, você pode ficar ali batendo papo com a galera. E quero chegar nos 50 mil, já estamos aí nos 35 mil e alguma coisa. Então corre lá, se inscreve no Space Today 2, combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante, relevante que acontece no nosso universo. E hoje, mais uma vez, vamos falar aqui do telescópio espacial James Webb. Para encerrar o ano, esse aqui é o último vídeo do ano de 2021, um ano aí que terminou com um grande marco para a astronomia. Depois aí de muito e muito tempo, o telescópio espacial James Webb foi lançado. Na verdade, para quem não sabe, toda a ideia do James Webb nasceu em 1996. Foi ali que se criou a ideia do telescópio espacial James Webb. Então, um pouquinho antes, no Decadal Survey, né, que eles chamam, mas em 1996, quando Dressler ele apresentou um report, um relatório sobre o que seria o próximo telescópio espacial, um documento muito legal que tem aí na internet, que eu vou deixar ele aí na descrição para vocês. É muito interessante, onde ele relata tudo, como teria que ser o telescópio espacial James Webb. E agora, em 25 de dezembro de 2021, o lançamento mais do que perfeito, fiz o vídeo aí mostrando, né, que o Ariane 5 colocou ele no rumo mais do que certo, e ele está aí hoje, agora, né, dia 31 de dezembro, nós estamos esperando a confirmação de que começou a abrir o escudo de calor dele. A confirmação ainda não veio, mas deve acontecer daqui a pouco. E muito provavelmente domingo vai ter uma conferência de imprensa da NASA com essas primeiras etapas aí do James Webb. E aqui, nesse vídeo, eu separei, eu não, né? Na verdade, quem separou foi o Ethan Siegel. Para quem não conhece, é um cara muito legal. Ele tem um blog aí, ele escreve muito, ele tem um canal, né, de comunicação astronômica que chama Starts with a Bang. É um cara muito legal e ele fez um texto sensacional, com 10 fatos, e alguns vocês já sabem, vai ser repetitivo, mas tem alguns muito interessantes que eu falei, cara, eu vou trazer isso aí para o canal, muito legal. Então, o texto é do Ethan Siegel, eu vou deixar aqui na descrição, vão lá ler, beleza? Então são 10 fatos incríveis, alguns até mesmo inacreditáveis, sobre o telescópio espacial James Webb, beleza? Então vamos ao primeiro fato. O primeiro fato é o seguinte, não sei se todo mundo sabe, né, mas o James Webb, ele é muito mais leve do que o Hubble. E aí entra duas coisas bem interessantes, né? A primeira é a seguinte, não tem como não comparar o James Webb com o Hubble, porque o Hubble é o outro grande telescópio espacial. Mas eu já falei que eu particularmente,
acho uma comparação injusta, porque o Hubble é de outra época, é outra tecnologia, é outro tudo, mas é inevitável a comparação. Então, só para você ter aqui, o primeiro fato interessante é que o James Webb, embora ele seja muito maior, ele é mais leve do que o telescópio espacial Hubble, e fica aí essa coisa. Então, para vocês terem uma ideia, o Hubble tem um espelho de 2,4 metros de diâmetro e uma área de coleta de luz de 4 metros quadrados. O James Webb tem 6,5 metros de diâmetro, o espelho primário dele, e uma área de coleta de luz de 25,37 metros quadrados. E aí vem o peso, né? Então vem o peso. O telescópio espacial Hubble, ele pesa, ou seja, quando ele foi lançado, né? Ele pesou 6.500 quilos. Esse é o peso dele no lançamento, 6,5 toneladas. Quando o Hubble foi lançado, só para vocês terem uma ideia, o peso dele era de 11.100 quilos. Ele já era muito mais pesado que o James Webb, tá? Aí o Hubble ele passou por atualização de instrumentos e tudo mais. Hoje no espaço, se a gente fosse lá pesar o Hubble, ele pesaria 12.200 quilos. 12.200 quilos. Isso é uma coisa muito interessante da engenharia. Você fazer algo muito maior, com muito mais capacidade de coleta, né, de luz principalmente, só que muito mais leve do que o telescópio espacial Hubble. Isso porque a tecnologia e tudo mais, né, foi avançando e compostos mais leves foram sendo criados para você poder criar o James Webb. Então esse é o primeiro fato. O James Webb ele é muito mais leve do que o Hubble. O segundo fato muito interessante é que o espelho do James Webb também é muito mais leve do que o espelho do Hubble. Olha isso que sensacional. São maior, né, o espelho, lógico, só que ele é muito mais leve do que o espelho do Hubble. Então, para quem não sabe, o telescópio espacial Hubble, ele é um espelho único, né, um espelhão lá, um espelho igual a gente tem telescópio normal aqui. O seu telescópio aí que você comprar aí, se você comprou, ganhou um de Natal, um refletor, ele vai ser muito parecido com o Hubble. Ele tem um espelho só, o espelho do Hubble medindo, né? 2,4 metros de diâmetro e uma peçona de vidro só. O James Webb é diferente. O James Webb ele é composto por 18 segmentos hexagonais. Cada segmento, quando ele foi fabricado, né, ele pesava 250 quilos. Olha só que legal. Então ele era uma peçona de 250 quilos. No momento que eles foram concluídos, tá, essa massa foi reduzida para 21 quilos, tá? 21 quilos. Então, assim, realmente é impressionante, tá? Impressionante mesmo o peso, né? Como é muito diferente o peso de um espelho para o outro. E é muito mais resistente, tá? E é muito mais resistente. Então, os espelhos do James Webb, para quem não sabe, primeiro eles são cortados numa forma hexagonal, já oferece uma redução de massa. Aí eles ficam brilhantes, né? Ou seja, é passado ali, é todo aquele lance de polimento do espelho e tudo mais e tal, tudo com máquina, e tudo isso vai manter, né, a forma dele precisa, aguentando as tensões do lançamento, as vibrações do lançamento, vai sobreviver às velocidades, aos micrometeoroides. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Muita gente pergunta sobre o espelho ser atingido por algum pedaço de coisa. Daqui a pouco vocês vão entender por que o espelho não vai ser danificado, tá? Por que ele não vai ser danificado. E ele tem uma precisão muito grande. Ao todo, né, os 18 espelhos formarão um único plano, né, um espelhão ali, com uma precisão de 18 a 20 nanômetros. Então isso é o espelho do telescópio espacial James Webb. Muito legal mesmo, é o maior espelho já mandado para o espaço e o mais leve, beleza? Terceiro ponto muito legal, esse aqui todo mundo já sabe, né? Embora o espelho seja dourado, coberto por ouro, o espelho do James Webb, na verdade, ele é feito de berílio, tá? Então, quando a gente olha o espelho, vocês provavelmente nunca viram o espelho sem a cobertura dourada. Toda vez que você olha o espelho do James Webb, você vê aquela cobertura dourada, o ouro ali, bonito pra caramba e tudo mais, né? Então, mas ninguém sabe que o espelho, originalmente, na verdade, ele é feito de berílio, tá? Ele é feito de berílio. E por que o berílio? Por que o berílio?
Porque o berílio ele tem a capacidade de se manter da mesma forma, de se manter sem alteração, tá? De se manter sem alteração, sem imperfeições, trabalhando em temperaturas criogênicas. Então, ao resfriar o berílio até as temperaturas criogênicas e a gente polir ele, você garante que haverá imperfeições na temperatura ambiente, mas que essas imperfeições desaparecerão quando os espelhos forem resfriados na temperatura de operação do James Webb, que é uma temperatura criogênica. Tá? Então é muito legal. Depois que o espelho de berílio é fabricado, aí vem sim a cobertura de ouro por cima, porque tem uma outra intenção. Tá? Então o fato número 3 é que os espelhos do James Webb são feitos de berílio. E o fato número 4 é que eles são cobertos por ouro. Mas você sabe quanto de ouro que vai no James Webb? 48 gramas de ouro só. Então é isso aí. Cada um dos 18 segmentos do espelho primário do James Webb precisa ser excelente para refletir um tipo de luz, que é a luz infravermelho. Se você estudar, o ouro é o componente que tem a melhor reflexão, a melhor refletividade na luz infravermelha. Para isso, a quantidade de ouro precisa ser correta, tá? Precisa ser correta. Você precisa aplicar uma quantidade que cobre o espelho totalmente, mas que não comece a ter o problema de expansão nem contração, porque você já usou o berílio por conta disso, problema de temperatura. Você não pode colocar uma coisa em cima que vai estragar o trabalho que você já fez. Então tudo isso foi estudado da melhor forma possível e o revestimento de ouro aí foi feito usando a deposição de vapor a vácuo, tá? Você coloca os espelhos dentro de uma câmara de vácuo, com todo o ar dele, tira todo o ar daquela câmara de vácuo, aí você injeta uma pequena quantidade de vapor de ouro, olha só que demais. Na verdade, isso é a mesma maneira como a gente produz espelhos de alumínio. É a aluminização a vácuo que a gente chama, né? O espelho, o vidro, ele entra dentro de uma máquina, tira o ar dali de dentro, você joga, dá um spray de alumínio nela. Aqui você dá um spray de ouro nela, tá? E tem áreas que não precisam ser, né, preenchidas, a parte de trás e tudo mais, e você consegue então, até você preenche de ouro até atingir 100 nanômetros, tá? 100 nanômetros. E aí quando você somar todo esse ouro, há apenas 48 gramas de ouro nos espelhos do telescópio espacial James Webb, tá? Então isso é muito legal mesmo, né? Não sei se todo mundo sabia a quantidade de ouro que tinha no telescópio espacial James Webb, mas tá aí os espelhos que são assim uma verdadeira obra da engenharia. E aí vem o quinto fato muito legal, que é algo que muita gente pergunta e tudo mais, e eu também nem sabia, agora que eu li aqui com o Ethan, que eu descobri, né? O pessoal fala assim, mas e aí o espelho vai ser danificado, né? Porque pode bater micrometeoroide e tudo mais. Então, não vai, por quê? Porque você tem uma outra cobertura em cima do ouro. Ele é coberto por um vidro, então é o quinto fato, tá? Cada segmento de ouro é recoberto por uma camada de vidro amorfo de dióxido de silício, tá? Então isso é muito interessante, tá? Isso é muito interessante. Então, se você deixasse ali o berílio, o ouro e tudo mais, micrometeoroides iriam bater ali, iriam danificar o espelho, isso aí é fato. E aí, o que o pessoal resolveu fazer? Resolveu criar o revestimento do revestimento. Colocaram em cima da camada de ouro uma camada de vidro de dióxido de silício, um vidro amorfo, tá? Então não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Esse vidro que vai em cima, ele é totalmente transparente à radiação infravermelha, ela passa ali sossegada, ela vai passar por essa camada de dióxido de silício, vai bater no ouro e tudo mais. Então, você tem o espelho do James Webb, berílio, em cima do berílio uma fina camada de ouro e em cima do ouro uma camada de vidro de dióxido de silício para evitar que ele seja danificado com impactos de micrometeoroides. Esse é o fato número 5 sobre o incrível telescópio espacial James Webb. O fato número 6, aí vamos falar de uma outra parte do telescópio que é muito legal, que são as temperaturas de operação dele, tá? Então, o telescópio irá funcionar a aproximadamente 50 Kelvin, 50 a 40 Kelvin. E isso é muito legal, porque é um resfriamento passivo.
E aí entra uma outra coisa também que deve ser novidade para vocês. O James Webb tem dois tipos de resfriamento. Ele tem o resfriamento passivo e ele tem o resfriamento ativo, tá? Porque um dos instrumentos dele ele precisa resfriar até mais do que essa temperatura, mais baixo do que 50 Kelvin. Então, para trabalhar no infravermelho, vai trabalhar no ponto de Lagrange, essa é a temperatura que o James Webb precisa. Por isso que ele tem aquele grande escudo de calor, que deve estar sendo aberto hoje. O escudo de calor, para quem não sabe, tem 21,2 metros na dimensão maior dele, por 14,2 metros na dimensão menor dele. Cada camada tem um lado quente, que vai ficar voltado para o Sol, um lado frio, que fica voltado para o telescópio, e são finas camadas de Kapton. A camada mais interna atingirá no seu lado quente uma temperatura de 383 Kelvin. E no lado em que você chega, na mais interna, o lado quente tem apenas 221 Kelvin. Mas o lado frio está abaixo dos 36 Kelvin. Olha só que doideira, enquanto o telescópio inteiro, como um todo, permanece abaixo dos 50 Kelvin, que é onde ele vai operar de forma tranquila. Ficando abaixo de 50 Kelvin, não tem problema. Então esse é o resfriamento passivo do James Webb. E o sétimo fato é que com o resfriamento ativo, o James Webb vai operar a aproximadamente 7 Kelvin, somente 7 graus acima do zero absoluto. E aí é uma coisa muito legal, o James Webb, para quem não sabe, ele tem 4 instrumentos, a NIRCam, que é a câmera do infravermelho próximo, o NIRSPEC, que é o espectrógrafo do infravermelho próximo, e o FGS, que é o Fine Guidance Sensor, né, que é o sensor de guiagem fina, mas ele tem um outro instrumento. Esses 3 instrumentos, eles operam tranquilamente ali nos 39, 40 Kelvin, mas ele tem um outro instrumento chamado MIRI, que é o imagiador no infravermelho médio. E esse imagiador, para ele poder funcionar, ele tem que estar muito mais frio, por isso que ele vai estar lá a 7 Kelvin. Isso aqui é uma coisa muito legal da física, tá? Quanto maior o comprimento de onda que você deseja pesquisar, mais frio tem que estar o equipamento que você vai utilizar. Isso é muito interessante no caso da física, no caso da ótica, né? No caso da exploração espacial. Então, quanto mais longo o comprimento de onda, a gente está no infravermelho próximo, a gente com 40 Kelvin. Médio, a gente tem que estar abaixo disso, com 7 Kelvin. E aí você vai indo para os comprimentos mais longos. Então, quanto mais longo o comprimento de onda, mais frio tem que estar o seu equipamento. E com hélio, o pessoal consegue resfriar o James Webb até essa temperatura de aproximadamente 7 Kelvin. E esse é o sétimo fato incrível sobre o telescópio espacial James Webb. O oitavo fato é uma comparação aí talvez mais justa do que comparar com o Hubble, comparando com o Spitzer. O Spitzer foi um telescópio de infravermelho da NASA. Só que o Spitzer, ele tinha um fluido que resfriava ele, e quando esse fluido acabou, ele terminou a missão fria dele, que a gente chamava, e passou para a missão quente. E o James Webb? O James Webb não vai ter missão quente. Mesmo porque, fica aí o oitavo ponto bem interessante, o oitavo fato incrível do James Webb, que essa temperatura vai ser mantida para toda a vida dele. O hélio líquido, né, que vai fluir ali nos canos, na tubulação do James Webb, para resfriar ele ativamente, nunca deve acabar. É um sistema fechado. Então é muito interessante. Lógico, né, que quando você sempre tem uma perda, todo mundo que trabalha com isso sabe dessas coisas, mas para o tempo que ele foi planejado de vida, agora mais de 10 anos, devido à inserção perfeita em órbita, não deve acabar esse hélio que resfria o James Webb ativamente, tá? Ativamente. Então é isso que vai acontecer. E aí, é aquele negócio. Ah, e se alguma coisa der errado, acabou a vida do James Webb? Não, porque aí ele tem a parte, o resfriamento passivo. E pelo resfriamento passivo, né, ele vai poder estudar ali ainda no infravermelho próximo e tudo mais. Então, tá aí essa parte aí do James Webb, comparando ele com o Spitzer, que aí sim, talvez seja uma comparação mais justa, tá bom? O nono ponto é o que vai acontecer com o James Webb
quando acabar a vida útil dele. Então, quando ele ficar sem combustível, qual que vai ser o destino do James Webb? O destino do James Webb, para quem sempre pergunta e não sabe, vai ser o que a gente chama de órbita cemitério. Isso mesmo. Então, o James Webb ali, ele leva combustível, hidrazina e tetraóxido de nitrogênio para quê? Para realizar a queima que vai corrigir o seu curso em direção ao L2, que é o ponto de Lagrange, para reduzir as operações orbitais e mantê-lo ele na órbita em L2. Lembrando que o ponto L2 é um ponto instável, então você precisa manobrar o telescópio para manter ele ali. E outra coisa, né, para poder se orientar para ser apontado para o objeto que vai ser observado. Tudo isso gasta combustível e gastando combustível, uma hora o combustível acaba, o combustível não é eterno, a hidrazina e o tetraóxido de nitrogênio. Lógico que agora a gente sabe que vai durar, ele tem combustível para durar até mais de 10 anos, mas quando acabar, ele pode ser colocado no que a gente chama de órbita cemitério, que é o destino de algumas missões aí que a NASA já mandou, por exemplo, o WMAP, aquele que fez a imagem da radiação cósmica de fundo, parou nessa órbita cemitério. Mas aí entra o fato número 10. E esse é um que, tem que confessar, me surpreendeu e muito. E talvez surpreenda todos vocês. O James Webb, todo mundo fala que ele não foi feito para ser reparado, mas ele pode ser reabastecido no espaço. Olha que sensacional! Então, fato número 10, o James Webb pode ser reabastecido. Como eu falei, o James Webb precisa da hidrazina e do tetraóxido de nitrogênio para poder se movimentar ali. Esse combustível deve durar aí cerca de 10 anos ou mais, e aí quando acabar, existe sim a possibilidade de você mandar uma sonda para lá e ela... Por quê? O James Webb foi projetado de uma maneira que eles deixaram, olha só que demais, tá? Olha só que demais. Eles deixaram um ponto ali de reabastecimento. Então uma sonda pode se acoplar e transferir o combustível dela para o James Webb. Isso é muito legal. Tá, isso é muito legal. A sonda ela tem que chegar até o L2, se acoplar ao James Webb, acessar esse ponto de reabastecimento e aí reabastecer. E aí você pergunta assim, mas isso aí é loucura, ninguém nunca pensou nisso. Pensaram. A DLR, que é a Agência Espacial Alemã, ela já pensou nisso e ela poderia realizar esse tipo de operação para o James Webb. Então, é muito legal, né? Eu não sabia desse, não sei se todo mundo aqui sabia, mas o James Webb pode sim ser reabastecido no espaço, lá no L2, lá no ponto de Lagrange, uma operação realmente sensacional. Então tá aí, para fechar com chave de ouro, esse último ponto. Por quê? O James Webb atrasou tanto, não vai trabalhar só 10 anos, né? O Hubble tá aí trabalhando vai fazer 32 anos agora. Aí o James Webb vai ficar só 10 anos no espaço? Não, ele vai ficar mais de 10 anos, mas ele também pode ser reabastecido e a missão durar muito mais, e a DLR já pensou nisso. Então é isso, 10 pontos aí, 10 fatos realmente incríveis sobre o telescópio espacial James Webb. O telescópio foi lançado dia 25 de dezembro e que deve fornecer as primeiras imagens para todos nós em meados de 2022. Beleza? Esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora, fechando esse ano aí de 2021. Queria agradecer a todos, um feliz ano novo para todos vocês que me acompanham aqui. Espero que vocês tenham gostado do ano, um ano aí repleto de novidades, e que venha 2022 com muito mais coisa pra gente tocar aí pra frente. Vai ter, olha só, Artemis, vai ter Artemis 1, vai ter voo orbital do Starship, vai ter lançamento da Psyche, vai ter 4 lançamentos do Falcon Heavy, vai ter as primeiras imagens do James Webb, ou seja, tem coisa pra caramba em 2022, vai ter várias missões pra Lua, missão japonesa pra Lua, missão sul-coreana pra Lua, missão americana pra Lua, ou seja, vai ser um ano assim repleto de novidades, tenho certeza. Então um ótimo 2022 para todos vocês. Se você gostou desse vídeo, já sabe, é tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância e ajuda mesmo. O YouTube mudou, ele tá valorizando o like, então deixa seu like aí
É um pedido que eu faço a todos vocês. Bombardeiem já 10 mil, hein? 10 mil likes. Será que a gente consegue? 10 mil likes. Larguem o like aí. Não se esqueça do pacotão YouTubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Feliz 2022 a todos vocês e senta-lhe o dedo no like. Fui.